Seja bem-vindo ao Bíblia Aberta. Estamos no segundo episódio sobre a carta de Paulo aos Efésios, esta epístola, onde no último episódio nós tivemos a oportunidade de ver não apenas o contexto da cidade de Éfeso, como todo o contexto em que esta carta foi escrita. Pudemos ver também aquele que era o tema central e os assuntos sobre os quais ela nos vinha trazer. Se não teve a oportunidade de assistir a este episódio, pode procurá-los na rede Novo Tempo ou então no canal RCS. E através disso poderá ter a oportunidade de ver o episódio que perdeu na última vez. Hoje vamos a este segundo episódio e estou eu presente, Luís Ferreira, e connosco temos o Pedro Esteves. Olá, Pedro, Luís. bem-vindo. Ao falarmos sobre esta carta aos Efésios, repara que nós vamos começar por olhar para esta carta e vemos que Paulo a escreveu para os Efésios. E Paulo, ele tinha a consciência que esta carta ele ia ser lida em voz alta no meio da igreja. Sabia que não ia ser só na igreja de Éfeso, mas nas igrejas até ali circunvizinhas. Quer isso dizer, eu gostava que nós nos colocássemos até no lugar dos ouvintes. Imagina começar a ouvir bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E a partir daí, Paulo começa por abordar cada um dos dons que Deus ele vem fazer para a nossa salvação. São estas bênçãos, é como se ele anunciasse logo a abrir a carta de que vai falar sobre as grandes bênçãos espirituais. Isto é muito belo, há realmente beleza nisto, não é? A palavra de Deus está cheia de uma beleza extraordinária. E aqui a beleza logo a abrir, para mim está particularmente nisto. Ele é como se anunciasse que o que vai fazer é descrever estas bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais e que estão em Cristo. E depois vêm aqui grandes palavras, palavra-chave é predestinação, é eleição, adoção. Já iremos com certeza falar de várias delas. No fundo isso são as tais grandes bênçãos. E nós temos que as entender. É um bocado Sim, esta a sim, maneira como eu leio este primeiro capítulo. sim. E o curioso é que Paulo, perante aquilo que ele tinha a compreensão, ele não podia fazer outra coisa senão louvar. E abrir a sua carta, ele podia abri-la de muitas maneiras. Podia abrir a perguntar como é que estavam a correr as coisas em Éfeso, porque não tinham televisão, não tinham redes sociais. Mas Paulo abre dedicando aquilo que para ele era algo incompreensível, algo extraordinário, algo que era, na verdade, que o tocava profundamente e que ele queria ter a noção que a igreja nascente em Éfeso, ela tinha a consciência daquilo que era o privilégio de serem cristãos. O privilégio de estar enraizado em Cristo, não é? Esta carta, ela é muito centrada em Cristo. Sim, sim, Ou não fosse uma carta de Paulo, não é? claro. O apóstolo Paulo disse em diversas ocasiões, podemos fazer ainda esta nota aqui introdutória. Aos Coríntios talvez seja uma das cartas onde ele não é o fez com mais destaque, é onde formulou esta ideia que vou aqui explorar, que é esta ideia da centralidade de Cristo. Uhum. Longe de mim gloriar-me em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Ou eu não vos preguei outra coisa que não fosse Cristo e Cristo crucificado. Ou ninguém pode pôr outro fundamento senão este, Cristo, o fundamento que já está colocado. Isto não são palavras de Paulo aos Efésios. Isto são palavras de Paulo em diferentes das suas cartas que são muito importantes para evocar o pensamento de Paulo. Não é? Na teologia, como bem sabes, Luís, fala-se muitas vezes da teologia pauliniana, não é? Que é uma ideia de dizer assim, há uma estrutura no pensamento de Paulo. E uma das coisas mais belas, aliás, é quase uma metodologia de estudar a Bíblia, no caso, no Novo Testamento, é tentar encontrar precisamente qual é o pensamento dos autores bíblicos. Que é ir para lá dos detalhes, das circunstâncias, porque obviamente Paulo também escreveu para muitas circunstâncias específicas. Isso também acontece aqui aos Efésios. Não é uma das cartas mais contextuais, há outras em que ele lida mesmo com problemas muito particulares, escreve para aquelas situações ou para aquelas pessoas. No meio de todas essas coisas há um pensamento, não é? Há um pensamento que guia Paulo.
Para mim, esta é uma das razões, eu já tinha dito aqui no último episódio, que é uma das minhas cartas de Preferidas. eleição em Paulo. E para mim, essa é uma das razões. É porque o pensamento de Paulo na carta aos Efésios transparece bem sobre várias áreas, particularmente na área da eclesiologia, que é a maneira como Paulo vê a igreja. Não é? Ele tem, aliás, 4 grandes metáforas para a igreja. Por acaso era uma das coisas que eu tinha a ideia de comentarmos no episódio anterior, não é? Em jeito de introdução. Uh, não vão faltar oportunidades comigo e com outros convidados que vão estar por aqui, inclusivamente contigo, já nos próximos episódios. Mas esta ideia de que Paulo tem uma visão, um pensamento para a igreja, que depois ele desenvolve ao longo da carta. E o que eu fiz aqui esta pequena incursão para dizer que se há alguma coisa que é característico desse pensamento é uma centralidade de Cristo para entender a vida cristã, para entender a teologia cristã. Cristo está no centro e à volta desse centro vivo todas as outras coisas se colocam. Eu acho que a ideia aqui é que a glória a Deus e a Cristo são realmente o centro da vida cristã. Amém. Amém por isso. Para que, ao nós começarmos logo no versículo 3, ao passar do versículo 3, nós vamos encontrar a declaração e a introdução deste grande tema do propósito da eleição da parte de Sim, Deus. Paulo afirma que Deus tem abençoado os crentes na medida e também porque foi Deus que os elegeu. Ok? O número, repara só no número e na variedade de palavras usadas nesta passagem apenas para descrever, e estamos a falar de uma passagem entre o versículo 4 e o versículo 11, ok? Para descrever o propósito de Deus. Eles são impressionantes. Versículo 4, ele diz que ele os escolheu. sim. Versículo 5, predestinado, bom prazer, vontade. Versículo 9, propositado. Repara agora no versículo 11, a quantidade de palavras e o significado e a própria ligação entre elas. Designado, predestinado, plano e propósito. O propósito soberano de Deus ao escolher um povo para si mesmo já era uma ideia familiar do Antigo Testamento, não é? Deus tinha escolhido Abraão para que nele fossem abençoadas todas as nações da terra. A eleição do próprio Israel não era para o seu próprio comodismo, mas para que ele fosse uma bênção para todas as nações. Era um privilégio, mas também, da parte de Deus, era um apelo ao serviço. E como crentes cristãos também temos que ter essa consciência. E Paulo, ele vem aqui nesta carta trazer essa consciência àqueles que estavam em Efésio, de serem escolhidos para serem o povo de Deus. O seu senso de escolha graciosa de Deus por eles estava inextricavelmente entrelaçado com o seu senso de pertencer a Cristo. Quer dizer, que estava de tal modo entrelaçado, ligado, conectado, que, como tu dizias, é impossível desligar dali, não é? O desígnio de Deus para que eles fossem o seu povo tinha sido realizado em e através de Cristo. Diz-se que até que a escolha de Deus do seu povo em Cristo teve lugar antes da fundação do mundo. Esta frase indica um elemento no pensamento sobre a eleição que não pode ser até encontrado no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o sentido de eleição, e aqui temos que olhar sobretudo para a parte do Novo Testamento, ele diz-nos que antes da fundação do mundo, ele é usada em relação, sobretudo, ao amor de Deus por Cristo e ao propósito para Cristo. Apenas Paulo, e é curioso, ele faz-o em relação aos outros crentes. Podemos observar noutros escritos dele, por exemplo, em 2 Tessalonicenses 3, 2, 13, desde o princípio. E a sua melhor interpretação é provavelmente aquela de uma referência à escolha de Deus desde o princípio dos tempos. Para não tomar muito tempo nisto, gostaria apenas de mais 2, onde nós encontramos 2 Timóteo 1,9, que vem dizer-nos que a graça foi dada aos crentes antes dos tempos eternos. Se formos, por exemplo, a Romanos 8, 29, e aqui o contexto de 28, Romanos 8, 28 a 30, é muito interessante neste sentido, indica que o conhecimento eletivo de Deus, dos crentes, ele precede, na verdade, não só o conhecimento que nós como crentes temos de Deus, mas a própria criação do mundo. A linguagem de Romanos 8 e de Efésios 1,4 torna explícito o aspecto pré-temporal de uma eleição e coloca a salvação até numa perspectiva protológica, isto é, no sentido da criação, do início, do estudo do início de todas as coisas da criação. Esta linguagem é usada no sentido de dar aos crentes a certeza do propósito de Deus para eles, e a escolha de Deus por eles foi uma decisão livre. Quer dizer que Deus não foi coagido
Deus também não depende da escolha de Deus por mim ou por nós, não depende das circunstâncias temporais. É por isso que Deus é essencialmente o único ser que é totalmente livre. É um pensamento que a mim me impressiona muito, a ideia de que todos os seres são circunstanciais. Sim, Por isso nós não somos livres. No- pensamos às vezes. nós gozamos de elementos de liberdade. Portanto, a ideia, por exemplo, do livre-arbítrio, que nós escolhemos, temos capacidade de escolher o nosso próprio caminho, obviamente. Mas enquanto seres, nós obviamente não somos totalmente livres, porque nós somos altamente contingentes. Nós temos imensas coisas das quais dependemos, para perceberem é isto. Nós estamos aqui neste momento a respirar, por exemplo. Nós nem notamos, não precisamos de pensar nisso, mas enquanto vamos aqui falando, ouvindo, os nossos pulmões estão em funcionamento, estamos sempre a ingerir o ar que vem de fora. Isto é uma contingência total. Porque se os elementos que estão no ar faltassem, ou tivessem outra formulação, não é? Se faltasse mais oxigênio ou houvesse mais azoto, nós já, de repente já não podíamos viver. Isto é um exemplo quase banal de que nós dependemos de muita coisa, por isso a nossa liberdade não é total, é circunstancial. Dentro de certas circunstâncias nós temos liberdade, mas Deus não. Aliás, isto tem muito a ver com a ideia de que Deus elege, escolhe, prepara, está antes de tudo, porque Deus é totalmente livre. Porquê? Porque Ele não depende de nenhuma circunstância. Então Ele não pode ser limitado por absolutamente nada nem ninguém. Quer dizer que as escolhas de Deus não vão depender dos meus comportamentos. Exatamente, são totalmente intencionais e livres. Quando falamos de criação, porque aliás muito deste conceito de o que foi que fomos criados por Deus para quê? Não é? Qual é o propósito? Já vamos aqui provavelmente olhar melhor para estas palavras. Mas o conceito pode-se resumir nisso. Deus criou-nos porque quis. Sim. Ou seja, não foram as circunstâncias que o obrigaram. Nós é que muitas vezes criamos coisas, às vezes até são coisas boas e positivas, e às vezes dizemos assim, eu nem sei como é que isto aconteceu. Não é? São as circunstâncias, não é? Ou às vezes, diante de uma coisa urgente, às vezes a adrenalina, por exemplo, faz-nos ter coisas incríveis, não é? Vai a cair uma criança, o nosso filho, a gente rapidamente agarra a criança e dizemos, eu nem sei como é que fiz isto. Não fazemos, realmente foram, as circunstâncias levaram-nos. É como se, é a mesma coisa que dizermos, eu não tinha bem a intenção, mas aconteceu. Às vezes também dizemos isto para o mal, não é? Eu não queria fazer isto, mas aconteceu, não fui capaz. Não resisti. Não resisti. É a tal ideia de que nós estamos sempre ligados às circunstâncias. Agora vem Deus, criou-nos, projetou-nos. Porquê? Qual era a necessidade que Ele tinha? Ele não precisava de nós para nada. Ele não precisava de nenhuma criatura para Ele existir. E isto não é filosofia, digamos, que estou a fazer aqui. Isto é para chegar a um ponto. Deus quis. Isto é maravilhoso. Nós só estamos aqui, só respiramos porque Deus quer. É uma escolha que Ele faz. Sabes que essa compreensão é bastante interessante, porque mostra-nos que a ação de salvação da parte de Deus também não depende de eu merecer ou não, Exatamente. não é? Ele é que quis. Ele é que quis. Ele é que quis. E aqui pode-se colocar uma pergunta que eu nem sei se nós conseguimos encontrar a resposta. Sei que até o texto dá alguns indícios. Deus quis criar-nos, mas Deus não quis a existência do mal. E quer dizer que Deus pode ter sido condicionado a criar um plano da salvação? É pergunta tremenda, não É é? uma pergunta tremenda. Muito interessante. Quando falamos deste domínio, de tentar compreender o propósito e a possibilidade de uma predestinação, ou seja, aliás, isto até é bem português. Nós podemos tornar esta reflexão e este diálogo Nós estamos a falar disto, mas se os leitores ou já as pessoas que nos estão a ouvir, eles quiserem ver, nós estamos a falar entre os versículos 3 e o versículo 6 neste instante. Isso, 3 a é 6. esse o contexto, não é? O contexto é esse, Exato. exatamente, não é? E eu dizia... Que depois é retomado no versículo 11, creio que estás a falar da predestinação, Tal e não qual. é? Esta ideia de predestinação, não é? Podemos nós dizer, não é? Que, na verdade, Deus criou as coisas todas para aquele fim. Eu estava a dizer que nós em Portugal temos um pouco, aliás faz parte da nossa cultura. Tornou-se parte daquela cultura mesmo na arte, etc. Mas provavelmente é alguma coisa que até está muito embrenhado numa certa cultura, numa certa identidade coletiva que todas as nações têm. Isto para dizer o quê? Nós em Portugal temos muito esta cultura do destino. Hum.
Isso é que é o fado. A ideia de um fado é a ideia de que estamos fadados para qualquer coisa, não é? É uma ideia interessante, por isso é que muitas vezes, em termos artísticos e musicais, não é? Estou aqui a fazer uma grande volta, não é? Mas não há problema que a Estamos ideia é, dentro do. estamos dentro, esta ideia que é muito interessante é a ideia de que estamos fadados a alguma coisa e por isso é que normalmente a ideia de fado é uma ideia trágica. Porquê? Porque normalmente, como nós vivemos lutas e dramas na vida, não é? Dificilmente alguém vive uma vida inteira que não tem os seus dramas e os seus desafios. Então, olhando desta perspectiva negativa, vamos dizer assim, não é? Para um povo que seja mais taciturno e não dado à alegria e a ver o sol, nós olhamos para as nuvens e dizemos estamos condenados à desgraça. Não é? Então, muitas vezes, diante da morte, a nossa tendência é dizer, pois é o destino, não é? Ou o destino assim quis. Ora, o ponto é este, Luís. Muitas vezes a dificuldade é olhar para Deus e fazer a distinção entre Deus realmente é o Deus do destino. Às vezes há pessoas que até confundem o destino com Deus. Deus assim quis para as Exatamente, tragédias, não é? exatamente. É como se é uma coisa que está marcada, alguém quis que assim fosse e nós temos que nos resignar. O ponto agora para trazermos uma solução, tu dizias e bem, não Deixa-me sei se fazer uma. conseguimos responder a isto, Mas não é? só Vai lá, vai lá. um pequeno parêntese. Quando eu digo que Deus assim quis, na verdade eu estou a criar uma conotação de Deus que é difícil de lidar quando nós olhamos para a Bíblia. Repara que grande parte dos acidentes, quando morre um ente querido, quando as coisas nos correm mal, é verdade que vulgarmente dizemos do destino, mas entre nós socialmente, em Portugal sobretudo, ouve-se muitas vezes Deus assim quis. Foi Deus que quis, Deus levou-o. E, esta conotação traz e transporta uma revolta interior de uma atitude como se um Deus tivesse condicionado a alegria e a felicidade da minha vida Porque quis. propositadamente, não é? É, sem dúvida. O ponto aqui é Vais desmistificar isto. eu acho que há uma forma de haverá muitas, não é? Sim, sim, mas acho que a Bíblia, aqui este texto mesmo, bem Ajuda, este desmistificado. texto ajuda muito, Sim, já sim. vamos explorar Vai-nos dar isso. essas pistas. Sim. Eu acho que a Bíblia como um todo, e o texto de Efésios é muito útil neste sentido, que é a ideia de que é possível, talvez seja mesmo a única fórmula para entender este dilema, é entender que a capacidade de conhecer todas as coisas que Deus tem, aquilo que numa linguagem assim mais bíblica e religiosa muitas vezes se chama da omnisciência, Uhum. o facto de Deus poder antecipar e saber todas as coisas, tem que se fazer coincidir com o facto de Deus criar seres livres e capazes de fazer escolhas e sofrer consequências das suas escolhas. O que é um dos atos de maior amor da parte de Deus. É, Porque nós, exatamente. como pais, condicionamos muitas vezes as escolhas dos nossos filhos para que nós não soframos e eles também. É, exatamente. Ora, Deus, Ele não condiciona, claro que Ele nos diz qual é o caminho em que devemos andar, isso está claro, não é? Em toda a Escritura. Agora, o facto de Deus saber não implica que seja Ele a fazer. Isto é um dilema. Eu acho que até na própria Bíblia, vamos ser honestos, no relato bíblico é um dilema. Quando nós pensamos no pensamento hebraico, por Há exemplo, uma tensão constante. essa tensão é constante. O pensamento hebraico, obviamente, que é um pensamento semita, que nós encontramos, obviamente, muito refletido, totalmente refletido no Antigo Testamento, sobretudo, era obviamente, e nós temos vários exemplos disso, de que o pensamento hebraico pode resumir-se assim: tudo vem de Deus. Por isso, O mal e o bem. o mal e o bem. E este pensamento de que a única explicação para a realidade é Deus querer ou agir. Esquecendo um bocado a questão do grande conflito. Ora, aí está. Na verdade, tu disseste esquecer um bocado, eu acho que essa é a realidade, é um bocado de terra a terra dizer isso, mas é a realidade. Nós não estamos a dizer que é a Bíblia que se enganou, nós estamos a falar do pensamento vigente, vamos dizer assim. Exatamente. E não esqueçamos que o pensamento, por exemplo, de um determinado povo, incluindo o povo de Israel, é marcado por vários fatores, e um desses fatores é não terem toda a revelação. Uhum. Nós hoje temos a graça, por exemplo, de ter na Bíblia uma revelação muito mais completa e ampla do que tinham os profetas que escreveram a Escritura. Ora, eles o que escreveram foram inspirados por Deus, mas o povo como um todo, noções de grande conflito não podiam ter como nós hoje temos.
Por uma razão simples, porque nós temos mais revelação acumulada. E uma compreensão, nós chegamos ao Apocalipse e temos uma descrição tal de como é que o mal começou, onde é que ele começou, como é que ele veio para a Terra, não é? Estou a pensar em Apocalipse 12, só como um Sim, sim, exemplo, não é? E nós sabemos tão bem essa descrição de como é que Satanás vem do céu, ai dos que habitam sobre a Terra, não é? Que isso dá-nos uma compreensão. E, por exemplo, temos o livro de Jó, extraordinário livro, que nos ajuda a compreender que esse tal contexto que eu falava há pouco é muito mais abrangente do que pode parecer. Logo, quando entendemos a revelação bíblica como um todo, então fica mais claro de entender que não é o facto de Deus saber todas as coisas que o vai impedir de criar, de agir e de deixar de O dar li- liberdade. Exatamente. Este, no fundo, é o grande Esta princípio, é a diferença de nós como humanos. que temos muita dificuldade em fazer isso. Sim. Ora, quando chegamos à carta aos Efésios, é claro, vamos encontrar aqui algumas palavras, tu há bocado resumiste muito bem essa ideia, mas é evidente, talvez nos possamos centrar agora aqui no versículo 5. Não, antes do 5, deixa-me ir ao 4. Então diz-me lá qual Eu é. gostava de refletir contigo aqui numa questão. Sim. Ele diz que nós fomos escolhidos nele, Hum. Cristo, antes da fundação do mundo. Eu acho curioso aqui a questão de termos sido escolhidos nele. Não sei se alguma vez esta palavra, o nele, te chamou a atenção. Porque repara, e o contexto, vamos mais à frente ver a questão da redenção, da questão do comprar um escravo, vamos ver toda essa questão já de seguida, mas é diferente quando eu compro um carro utilizado por alguém normal, de eu comprar um carro utilizado, vamos aqui pensar em alguém ilustre da história, que valeria bilhões só por eu ter o carro dele, olha, por exemplo, Elvis Presley. Tendo o mesmo carro de uma pessoa normal para o carro que foi escolhido, utilizado por ele, traz uma diferença significativa. Aqui, quando nós olhamos para o nós termos sido escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, quer dizer que o valor que Cristo deu a cada um de nós, ele era tremendo. Era um valor tremendo. Isto significa para nós que, antes até de um mundo existir, a escolha de Deus, de um povo em Cristo, tem um objetivo. É que este povo, ao reconhecer esse amor, tal como Paulo, ele possa dizer: eu não posso fazer outra coisa senão louvar. É, pensamento muito, muito forte. De facto, a ideia de antes da fundação do mundo é uma ideia que, aliás, Paulo explora mais do que uma vez Sim, sim. nas suas cartas. Acho que é um dos pensamentos que merece um grande destaque e entre as muitas coisas que podem ser ditas, a mim parece-me relevante o facto de que antes da fundação do mundo funciona no contexto literário, vamos dizer assim, é o equivalente a uma expressão idiomática. Uhum. Ou seja, ela não precisa de ser lida de uma perspectiva literal cronológica. A ideia não é dizer, deixa lá ver em que ano é que Deus terá pensado em mim, Na em eternidade. especificamente. Porque a eternidade não se conta do ponto de vista Exatamente. cronológico, não é? Exato. O Não, Cronos só existe após exatamente. a existência do mundo. O Cronos está dentro daquela contingência que eu falava há pouco, não é? Que nós também estamos limitados. O Cronos está aí, que é a contagem do tempo, não é? Aquilo que os cientistas dizem que o tempo e o espaço não se conseguem dissociar, é por isso que o universo está em expansão, não é? O universo está em expansão, claro que está em expansão. Para um crente bíblico, a ideia do Big Bang, por exemplo, ou do universo estar em expansão é óbvia, porque Deus disse e o universo apareceu, o universo começou do nada para a existência. Não foi um Portanto, Big Bang, foi uma palavra. é uma palavra, foi mesmo um Big Bang, foi a força de uma palavra. Ora, como antes desse tempo, é por isso que é muito interessante também a Bíblia sempre que ela utiliza a expressão princípio, porque é muito curioso. Muitas das vezes que a palavra princípio aparece na Bíblia, e ela tem a ligação é clara com o que estamos a falar aqui, porque é tentar situar temporalmente a ideia de antes da fundação do mundo. Ora, antes da fundação do mundo só existia uma única realidade: Deus. Como Deus não está contingente No espaço e no ao tempo. espaço e ao tempo, antes da fundação do mundo é uma expressão idiomática. Sim. Sim, sim. Ou seja, ela não pretende refletir ou traduzir uma ideia de tempo cronológico, mas uma ideia de conceito. Quer dizer que sempre esteve com Deus. Eu vou aqui tornar-me talvez um pouco mais íntimo. Sempre esteve no coração de Deus amar.
Eu penso, Pedro, que agora, apesar de eu querer pegar no versículo 4, seria interessante o que tu irias incutir há pouco sobre a predestinação. E isto Penso que faz todo sentido na faz continuidade da frase que estavas a dizer. perfeitamente. E Sim, eu estou sim. curioso também para te ouvir falar um pouco sobre predestinação, não é? Porque a nossa conversa aqui é bastante real e genuína, portanto estamos os dois a refletir, o que quer dizer que a riqueza da Bíblia, e é por isso que estamos aqui, os nossos ouvintes, seja na Novo Tempo, na RCS, onde quer que estejam, que alguém esteja connosco, ou que tenha baixado o podcast, o ponto é este, realmente, quando a Bíblia é aberta, é um mundo fascinante. Por isso, sobre estas coisas há muito que se pode dizer. É por isso que provavelmente o dia de deixa cá ver o que é que o Pedro vai dizer sobre a predestinação, e eu também estou aqui curioso para te ouvir a ti, porque a riqueza deste conceito é muito grande. Sim, sim. Mas é verdade que aquilo que eu estava aqui a explicar, esta ideia de que antes da fundação do mundo, ou a ideia de princípio na Bíblia, não é uma ideia cronológica. Uhum. Não pode ser contada. Nós não conseguimos dizer quando diz aqui, no princípio. Isto é quando? Não é? Nós não conseguimos, nem vale a pena ir à procura. Porque são expressões que implicam essa tal eternidade. Ora, como a eternidade é, por definição, a ausência de É o princípio infinito. e de fim, é o infinito. O infinito é uma vertigem. Não é? É uma autêntica vertigem. Quando nós pensamos em infinito, é como ir para cima de um prédio não é, de 100 andares e de repente olhar para baixo. Eu, pelo menos, tenho muitas vertigens. Não é? Eu também. E, portanto, aquela sensação de vazio cria-te o teu cérebro parece que entra em paranoia com aquilo. Isto é, quando nós estamos diante da realidade da pessoa divina, nós estamos diante da vertigem do infinito. Aliás, bastaria nós fazermos o exercício de tentar conceber, eu já fiz este exercício, intencional, que é tentar racionalizar a ideia de não ter princípio e não ter fim. E literalmente é extremamente confuso. Porquê? Porque a nós, que somos seres absolutamente físicos, somos matéria, é-nos praticamente impossível conceber como é que uma coisa pode Existe. nunca não ter existido. Só a formulação já parece complexa. Mas é mesmo isto, é, como é que é possível uma pessoa, uma entidade, um objeto, nunca não ter existido? Porque Passa-se um pouco com as crianças de hoje em dia. tal e qual. As crianças, quando estão numa fase, obviamente, do seu desenvolvimento ainda precoce, elas têm muitas vezes essa vertigem. Eu lembro-me perfeitamente de lidar com isso com os meus filhos. De eles fazerem perguntas sobre quando não existiam e ser complexo a ideia de não ter existido. É pré-história. É o que os meus Que é, filhos dizem. que é pré-história, não é? Ok. Porquê? Porque eles olham e só se conseguem conceber a realidade através da sua É a existência. sua história, não é? Não é? Da história, da memória, não é? Por isso é que isso tudo são questões muito importantes. Ora, como é que é possível conceber um ser que está fora da história? Então, vamos chegar aqui para não nos perdermos demasiado, vamos dizer assim, nos conceitos, porque o ponto aqui é entender como é que o texto nos pode dizer que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. E eu vou tentar dar uma resposta bem simples, que já falei aqui bastante tempo, e depois ouvir sobre isto. É que a ideia-chave de predestinar é ter um plano. A própria palavra em si vai nesse sentido. Eu estive, por acaso, Luísa, a olhar um bocadinho para esta palavra do ponto de vista da sua raiz grega, Etimologia. da sua etimologia, não é? E é interessante porque a palavra que ali está, literalmente, obviamente que tem o prefixo pre, isso é igual no grego, é antes, não é? Antes de. E depois é muito interessante porque a palavra em si, ela essencialmente representa a palavra literalmente que está traduzida por destino, é a palavra limites ou fronteiras. Podia ser traduzido, noutros contextos ela é traduzida assim, é como por fronteiras. Então é antes de haver fronteiras, antes de haver limites. Isto é incrível, porque é a mesma coisa que falar de Deus. Porque Deus é o único ser que existiu. Isto liga, por isso é que o que estive a dizer antes era uma preparação para isto, não é? Porque Deus é o único ser que já existia antes das fronteiras, dos limites. Quais são esses limites? O tempo, o espaço. E pode ser mesmo o pecado. O que vinha trazer a resposta à pergunta que há um bocado nos colocamos. Tal e qual. Porque o pecado é uma limitação brutal.
onde nós estamos metidos nessa bolha de pecado. Aquilo que biblicamente é a natureza pecaminosa, não é? O apóstolo Paulo fala muito sobre essa ideia da natureza, da carne, não Sim, é? sim, sim. Nós somos profundamente limitados. Então, a ideia de predestinação pode ser, do ponto de vista etimológico, analítico, se pode ser interpretado assim. Antes de existirem estas limitações, nas quais nós estamos todos metidos, e não são todas negativas, algumas são Sim, sim, positivas, sim. são os limites da vida, Deus já tinha uma intenção, Um propósito. um propósito. É por isso que as traduções mais contemporâneas da Bíblia, por exemplo, a tradução do livro, vai traduzir, não utiliza a palavra predestinação, lá está, precisamente porque são traduções que a preocupação É o sentido. não é a literalidade, é o sentido. Isso tem os seus prós e também Diz tem os seus seus contras, contras. mas obviamente que às vezes ajuda. E qual foi a opção dos tradutores? Foi dizer plano. É tão simples quanto isto. E nós vamos ler a expressão e ela vai dizer assim: no seu plano, Deus propôs-se a que nós fôssemos os seus filhos. Então vejo, parece que simplifica muito, não é? A ideia de que ser predestinado é estar no plano. O que significa que antes de todas as fronteiras, de todos os limites humanos, Deus tinha um plano. Deus sempre teve um plano. E isto é, ao mesmo tempo que é uma explicação racional, razoável, tem uma beleza, vamos dizer, prática extraordinária. Deus sempre teve um plano. E o que é curioso aqui, quando nós vamos ao versículo 5 e 6, quando ele diz que ele nos predestinou, ele não nos está a dizer que nos predestinou, na verdade, para termos uma casa com piscina, para morrermos aos 30 anos, aos 45. Ele diz que nos predestinou para Ele. E Uhum. logo a seguir diz assim: para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui repara que a filiação para a qual os crentes são predestinados, ele tem apenas um objetivo. E tem Deus como objetivo. Sermos dele. Dele. E a intenção de os levar a uma relação com Ele próprio, tornando-nos filhos dele pela adoção em Cristo. Esta ênfase teocêntrica, ou seja, que tem o centro, Deus como centro, ela mantém-se ao longo destes dois versículos, o 5 e o Sim. 6. E o predestinado enfatiza novamente a iniciativa de Deus na salvação e desenvolve, na verdade, a noção de escolha de Deus, se nós formos a ver o versículo 4, o anterior, não é? Como Ele nos escolheu nele, não é? A decisão divina faz da filiação o objetivo para aqueles que são eleitos. E a adoção de filhos, aqui eu acho que é interessante para ter esta noção do sentido de predestinação. Porquê? É um termo paulino que se encontra também em Romanos 8, 15, 23, também em 9, 4 e Gálatas 4 e 5. É um termo tirado, na verdade, da lei greco-romana, onde se referia à adoção como filhos daqueles que não o eram por nascimento. Isto é o quê? Um adulto abastado, um rei, um príncipe que não tivessem um filho e desejasse deixar a sua herança a alguém, ele adotava um filho homem. Na verdade, a maior parte das vezes seria um escravo não com uma idade de criança, mas com alguma qualidade, e ia escolher esse como seu herdeiro. Efésios salienta que por livre escolha, Deus predestinou a humanidade, ou seja, ele adota todos, todo o ser humano que na verdade estiver disponível para o aceitar e acolher como seu pai, porque é-nos dado a escolha, e leva-os para a sua família e para a comunhão íntima com ele. E aqui ele estabelece-nos como os seus filhos e como os seus herdeiros. Repara que ele vem sublinhar uma relação privilegiada de conhecermos a Deus como Pai. Não como alguém que está além do nosso alcance, alguém que temos que temer, alguém como um juiz ou um perseguidor que anda a ver onde é que nós estamos a falhar. Mas alguém que está preocupado: como é que eu estou? O que é que eu estou a passar? O que é que eu preciso? Para onde me dirige a minha vida? E esta predestinação como para me tornar seu filho, ela é na verdade aquilo que me deve levar à sua glória, à sua honra. Isso é uma ideia profunda e fascinante. Enquanto falavas, v estava a pensar aqui ao mesmo tempo que a ideia de adoção por Deus pode parecer uma ideia estranha, porque alguém diria assim: "Então, mas nós não somos filhos de Deus?"
Mas nós não fomos criados por Deus. Se queremos profundamente nisso, como é que somos adotados? Aqui há aquela noção das criaturas e dos filhos, não é? Que a Bíblia nos deixa. Tal e qual. E Uma aqui, criatura é alguém que foi criado, o filho é aquele que aceitou Deus como Pai, ou é, Jesus, não é? exatamente, esta adoção, aliás, só se consegue, o conceito de adoção, só se consegue entender dentro da lógica do plano da salvação. Que podemos identificar, para o caso de alguém que não esteja tão consciente, o plano da salvação resume-se nisto. Nós afastámonos do plano original de Deus. E nós seres humanos, somos herdeiros de Adão, mas somos coniventes com ele. É por isso que não podemos dizer que a culpa é dele, não é? Que nós pecamos na Que nós também mesma, pecamos. continuamos a fazer a mesma Portanto, coisa. somos coniventes com essa escolha. Portanto, como nós escolhemos sair do lugar e do contexto onde estávamos protegidos pela bênção original, fora desse plano original, só é possível voltar a esse plano de herança, por isso é que a lógica da herança vem aqui, não é? Nós não temos muito tempo, mas que é explorada aqui no texto também. Nós só podemos voltar de uma forma. Porque o Pai, o Criador, diz: Ok, eu aceito-te novamente com as mesmas condições. Ele predestinou-nos para Ele. Por isso é que a adoção tem a ver com a ideia de que nós fazemos uma escolha. E agora vê como isto é muito interessante, porque a questão da predestinação poderia levantar o problema. Então, se somos predestinados, quer dizer que está tudo, o plano está todo traçado e determinado, mas fomos predestinados para a adoção, o que implica que pelo meio nós fizemos as nossas escolhas. Por isso é que temos que ser adotados. Porque se nós nunca tivéssemos saído do plano do Pai, não precisávamos ser adotados. Sabes que Ora, o Paulo, filho pródigo. Portanto, ele é isso. chama-nos no capítulo 2, versículo 1, diz que estávamos mortos em ofensas e pecados, Isso. caminhando ou vivendo como Satanás lhe ordenava. E repara que é neste sentido que estavas a falar que vem o sentido da noção do resgate, não é? Da necessidade de redenção que nos vem falar o versículo 7 e 8, já mais à frente um pouquinho. Que nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a remissão das nossas ofensas. E é curioso que esta ideia de redenção é usada frequentemente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele era utilizada no sentido daquilo da libertação do povo do Egito, frequentemente, não é? Era visto um ato de redenção da parte de Deus. Mas também encontramos nesta conotação do grego, na palavra original, uma mais específica relativa ao pagamento de um resgate. Ou seja, o sentido de libertar através de um pagamento. É quase como se nós víssemos um escravo e o quiséssemos libertar. Não era comprar apenas, era libertar e iremos pagar o que fosse necessário. E aqui nós vemos o valor que Deus nos dá a cada um de nós. E é neste sentido quando Ele nos diz que esta nossa redenção ela é feita, na verdade, através do seu sangue, que nós somos levados para uma imagem, uma figura daquilo que é o Calvário, de um sofrimento terrível, de um amor que nós não conseguimos compreender. Que na verdade quando o Paulo nos diz, vocês foram eleitos no versículo 4 para serem santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aqui foge um bocado naquele sentido que às vezes nós pensamos até da salvação ela vem pelas obras, ou tentamos comprar a Deus, ou tentamos fazer alguma coisas coisa. para adquirir. Mostra-nos que o nosso valor ele é um valor que Deus nos dá versus aquele que é o custo dos nossos pecados. Podemos ver que aquelas coisas que às vezes pensamos, isto é um bocadinho, uma pequena mentira, ou ninguém está a ver. Na verdade isto tem um custo. É isto que custou a morte de Jesus. E ao mesmo tempo mostra o valor que eu tenho aos olhos de Deus. Que este sentido de, há um bocado falava de um carro nele, não é? Mas este sentido de Deus olhar para mim e me considerar valioso desde a eternidade. Para Deus eu não sou um número entre os 8 bilhões de habitantes que existem na Terra. Para Deus eu sou o Luís, tu és o Pedro. E nós somos importantes. Sem a nossa presença neste mundo, o mundo não seria igual. Às vezes podemos estar na nossa casa tristes, abatidos, às vezes frustrados, às vezes até com sentidos de suicídio, de perca de Esperança, esperança. desespero. E nós olhamos para um Deus que nos diz, olha, desde a eternidade eu te vi, eu tenho-te predestinado para algo melhor do que tu estás a viver. O meu plano para ti é Eu perfeito. tenho um propósito para a tua vida. Quem sabe não seja o ocultismo, ou seja uma subcarga de trabalho, ou seja os amigos, ou até procurar às vezes na família a felicidade. Mas seja nele que nós encontremos isso.
E repara que faça esta luta neste grande conflito que temos vindo a falar ao longo do tempo, e que o livro vai-nos, ele está no filigrama, ou seja, por trás, nas linhas que traçam toda a escritura deste livro. Nós vemos um Deus a dizer que nós fomos, ao crermos nele, nós somos selados pelo Espírito Santo. Quer dizer que temos um selo, algo que vem autentificar, algo que nos dá uma garantia. Diz-nos também que nós somos, diz o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. E o penhor nós sabemos que é aquilo que é dado antes. Quando pedimos o empréstimo, é algo que é deixado em troca de um avanço. E ao nós olharmos para este texto, nós reparamos que não são os crentes que pagam este primeiro pagamento. Eles recebem-no de Deus. A presença preciosa do Espírito Santo na vida de crentes, diz Paulo, é o primeiro pagamento do direito pleno à herança da salvação e a redenção que vai ocorrer quando Jesus voltar. E quando nós abrirmos o próximo episódio, o próximo espaço deste texto, vamos ver aquilo que é o poder desta oração que Paulo vem fazer e todo este percurso que esta epístola ainda tem para nos dar, deste Deus maravilhoso, um Deus que nos escolhe, um Deus que nos sela, um Deus que nos capacita para vencer o mal e um Deus que nos predestina para estarmos com Ele pela É eternidade. verdade, é maravilhoso. Tudo isto acontece em Cristo, por Cristo. Toda esta experiência que tu aqui descreveste de uma forma magnífica está encarnada em Cristo. A nossa filiação depende do sangue de Cristo, não é? Nós até costumamos usar a expressão, não é? Eu tenho 2 filhos e eu digo, eles têm o meu sangue, não é? São sangue do meu sangue. A nossa filiação com Deus está ligada pelo sangue. É por isso que Cristo é o nosso irmão. Porque é o seu sangue que nos filia a Deus. E o meu último pensamento é este: se queremos conceber todo este plano que estamos aqui a descrever, é ler a história do filho pródigo. Verdade. Só Jesus era capaz de, numa pequena história, conseguir sintetizar estes conceitos. Tu estavas a fazer esta descrição muito profunda, muito bem formulada, e de facto eu a pensar, isto é a história o filho pródigo é Encarna. uma experiência real, embora imaginada por Jesus, que descreve esta realidade. Ele foi selado, não é? Voltou, pôde ser selado, e teve essa experiência de voltar a ser adotado. Por isso é que podíamos dizer assim, quando ele foi criado de pequenino pelo seu pai, o seu pai predestinou-o? Sim, no sentido bíblico. No Sim, entanto, ele sim. foi livre para ir. Sim. Ninguém vai dizer que a predestinação do filho pródigo era que ele nunca podia sair de casa. Pelo contrário, ele foi embora, andou na miséria. Ele estava predestinado para a alegria de viver com o seu pai. E é quando ele se dá conta disso que ele volta. Que ele volta. Então, a Quem sabe possa ser um convite para nós? predestinação é um chamado. Quem sabe este possa ser o nosso chamado, de voltar para Deus, de nos aproximarmos dele. E à medida que nós vamos lendo esta carta de Paulo aos Efésios, nós vamos compreender um pouco mais sobre estas realidades. Não perca o próximo episódio, aqui na Novo Tempo, na RCS.